lá. Deu um problemazinho aqui, mas foi resolvido. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler aqui neste versículo, Mateus capítulo 24. Quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus, que o epígrafo da palavra que diz: o sermão profético das dores. Aí eu desço por primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Amém? Glória a Deus. Aqui neste texto, nós podemos ver que quando Jesus Cristo, ele falou aos seus discípulos que ao terceiro dia ressuscitava, muitos que estavam ali com ele ainda não estavam entendendo o significado da palavra que ele referiu por parábola aos seus discípulos. Quando ele disse que ao terceiro dia ele reconstruía o templo, muitos acharam que era o templo feito por mão de homem. A construção do templo aonde os discípulos estavam. Mas Jesus Cristo estava falando materialmente o corpo dele, a qual também se refere ao seu corpo, que se torna o templo do Espírito Santo de Deus, onde muitos estão confundindo esta palavra com o templo construído por mão de homem. Aonde Jesus Cristo falou para os seus discípulos que ao terceiro dia ele reconstruía o templo espiritual, ele. Mas muitos não entenderam o significado da parábola a qual ele se referiu aos seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Podemos ler mais um pouco? Aqui no capítulo 2, no capítulo 24 e o versículo 2, que diz: Jesus Cristo, porém, lhe disse-lhe: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejas derribada. Amém? Aqui foi aonde ele referiu sobre o templo, materialmente. Mas quando ele trata de o templo espiritual, que se torna a mim, a você e a outros e outros que fez a sua escolha numa decisão de o evangelho, a se decidir renunciar ao mundo e aceitar, como se diz dentro da palavra, fazer parte de Deus, fazer parte de Jesus Cristo, a qual esta palavra que significa eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu único Deus, suficiente Pai, Salvador da minha alma, do meu espírito. Aqui ele está confessando que Deus é o único Deus verdadeiro, Pai de todas as nações, de todo ser humano. Quando essa palavra aqui, ela traz esta significada palavra, quando que ele diz assim, sobre pedra que não sejas derribada, é templo material. Mas quando se fala templo espiritual, quando ele diz aqui os seus discípulos, em terceiro dia ele ressuscitava, aqui ele estava falando o corpo humano. Amém? O corpo humano. Aonde muitos estão
Onde muitos estão na congregação, dentro do templo construído pelo homem, mas não estão entendendo o significado da parábola que sai dentro da palavra. Muitos ainda passam despercebido, lendo a palavra, mas não entende. Não tem o dom do entendimento. Lê, mas não tem o dom de discernir o que a palavra ela está explicando por parábola. Muitos não estão entendendo, lê, mas não entende. É necessário ler, glória a Deus, é necessário ler e entender o que lê e pedir a Deus o dom de discernimento, de visão, sabedoria, conhecimento, amém? Para poder entender o que ele fala dentro da palavra por parábola. Muitos vão ler a Bíblia todinha de trás para frente, de frente para trás, e você pergunta a ele o significado, ele não sabe lhe dizer. Aí para Deus não está sendo gentil, está sendo tolo. Amém? É desse jeito, porque no caso, quando ele vem aqui, para o 3, que diz assim, ó, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizem-nos, quando será essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Glória a Deus. Fizeram uma pergunta muito profunda, uma pergunta muito sigilosa a Jesus. Mas Jesus, ele vai trazer mais algumas palavras explicando para aqueles que estavam fazendo aquela pergunta muito interessante a ele. Mesmo assim, ele não ficou sem resposta. Ele trouxe a resposta. Vamos lá? Aqui no quadro que diz, Jesus respondendo disse-lhe, acautelai vós, que ninguém vós engane. O 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? É desse jeito, dessas situações, aonde eu estou explicando esta palavra, a qual muitos lê a Bíblia, mas lê sem o interesse do significado das mensagens. Aí lê como fosse qualquer um livro. A Bíblia, ela é aberta, a boca de Deus falando a cada um de nós. Mas nem todos têm o interesse e também o dom de discernir, a qual Deus, ele escolhe a quem ele dá os dons. Amém? Se cada vez mais eu me inspirar nos conhecimentos da palavra, eu vou aprender o significado das palavras. Amém, meus queridos? É desta maneira, então, para que ninguém vos engane. Onde estão se levantando muitos enganadores, muitos mentirosos dentro dos templos, como dizendo que é Jesus Cristo. Onde muitos estão se achando já dentro do templo, Jesus Cristo. Amém? Aí é necessário tomar o conhecimento e vir para o estúdio para você se inspirar mais dentro do conhecimento ao qual Deus ele nos mostra que a gente devemos aprender, para que muitos não enganem. Amém? Glória a Deus. Fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo e tenha uma boa noite debaixo da graça do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue abençoando a todos aqueles que foram ver este vídeo. Glória a Deus, preste atenção dentro da palavra para que você não possa ser enganado por alguém dentro do templo.
feito por mão de homem, que o templo e morada do Espírito Santo de Deus é o seu corpo quando você faz uma decisão para ele. Sem esta decisão, você não passa de um ser humano praticamente vazio. Para Deus, você tem valor quando você dá valor a Ele. Mas enquanto você não dá valor a Ele nas situações da sua decisão, onde Deus diz que todos que têm boca têm que confessar a Ele. Então, quando você não faz essa confissão a Ele, você não passa de ser um ser humano barro. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. E que Deus te dê conhecimento e interesse dentro da palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Amém? Glória.